Pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula hoje, tá? Pessoal, hoje nós já vamos então começar a trabalhar as competências, certo? As competências são aqueles critérios de avaliação que o Enem exige de nós, certo? Então, assim, ó, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a competência 1. Certo? O que é competência 1, pessoal? Ela é a linguagem do texto, né? Nós usamos a nossa linguagem o tempo todo, na comunicação, via WhatsApp, via internet, via um bilhete para o colega, tá? Mas nós precisamos tomar cuidado, pessoal, porque a linguagem de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo, ela precisa ser uma linguagem padrão, tá? Precisa haver concordância, precisa haver acentuação, certo? E nesse caso, então, pessoal, a competência 1 nada mais é do que todos os conteúdos que o professor de língua portuguesa trabalha com vocês, certo? Mas nós vamos ver hoje o uso, né, de algumas palavras, de alguns elementos que nós precisamos tomar cuidado na hora da nossa prova para não sofrermos descontos nem deslizes no texto. Por quê? Porque às vezes quando a gente estrutura uma frase ou usa uma palavra uma palavra às vezes que não é muito bem definida o sentido dela no texto, nós podemos nos comprometer com a nossa nota. Né? Então, às vezes, uma palavra ela pode nos trazer desconto semântico, a banca interpretar outra coisa. Devemos cuidar também, né, para não sermos radicais no texto, não usarmos linguagem agressiva, tá? E também, pessoal, assim, quando a gente trabalha essa questão de linguagem do texto, não se preocupem em apresentar linguagem rebuscada demais. Palavras rebuscadas demais. Não é necessário eu praticar a escrita com o dicionário do meu lado, desde que eu escreva de uma forma simples e de uma forma que a banca possa entender a mensagem, o meu texto, consiga ver o meu tema, minha tese, meus argumentos e todas essas informações que eu trago para o texto, tá? Então, na competência 1, pessoal, nós devemos ter cuidados com o quê? Tá? Então eu já vou ser bem direto com vocês. A questão da pontuação do texto, tá? Gente, a gente não usa reticências em texto dissertativo argumentativo, ok? Nós não usamos etc. em texto dissertativo argumentativo, ok? Pessoal, aqui ó, sempre que vocês apresentarem 2 pontos no texto, seja para apresentar uma ideia, seja para apresentar um argumento, uma citação, a gente usa a letra minúscula, a não ser, né, que eu use um substantivo próprio após esses 2 pontos. Aí, no caso, eu vou daí usar uma letra maiúscula, mas do contrário, uso letra minúscula, certo? Pessoal, aspas. Quando é que eu uso aspas no texto? Tá? Eu uso quando eu faço uma citação direta, aquela citação que eu sei que foi realizada, que foi o autor que disse. Então, eu marco aspas no texto. Tá? Também quando eu tenho uma palavra de língua estrangeira, né, shopping, por exemplo, pendrive, por exemplo, não sei como que vocês utilizariam essas palavras no texto, tá, pessoal? Mas quando for palavras de origem estrangeira, a gente marca aspas, tá? Cuidem, pessoal, para não usar aspas demais no texto, que pode causar uma certa ironia, tá? A sociedade está evoluindo, e esse evoluindo estiver entre aspas, o que significa? Que na verdade não está evoluindo, né? Então, pessoal, esse primeiro cuidado é com a pontuação do texto, tá? Para que não haja no texto de vocês descontos na competência 1. Pessoal, a crase, tá? E aqui eu trago uma contribuição. Pessoal, geralmente nas redações data máxima, quando o aluno usa essas expressões, ó, quanto a, devido a, em relação a, e após essas expressões vocês apresentarem palavras femininas, tá? No singular, vocês vão marcar crase. Quanto à sociedade, devido à pandemia, em relação à situação, tá? Eu vou marcar crase.
Essas expressões, pessoal, 90% do caso, claro, gente, tudo depende como você vem trabalhando uma frase dentro do seu texto. Mas eu tenho observado muito nas redações dos alunos, nas redações nota máxima, que essas expressões acabam aparecendo dentro do texto. E quando elas têm uma palavra feminina no singular, a gente faz a marcação da crase, certo? Também, pessoal, é importante nós termos cuidado com o uso de algumas palavras, tá? Existem palavras que elas parecem ser iguais, né? Mas elas não são. O significado delas são diferentes. Pessoal, ir ao encontro de, sempre que você quer ser favorável a alguma coisa, né? O meu pensamento vai ao encontro ao seu. Significa que a nossa ideia é compatível. Ir de encontro significa algo contrário. Então, por exemplo, se eu digo o governo vai de encontro com o meu pensamento, significa que eu penso em uma determinada ideia, vamos dizer assim, eu tenho um posicionamento diferente do governo, certo? Essa daqui, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Eu digo que é o best-seller de erros de linguagem. Por quê? Através de e por meio de. Tá? Muitas pessoas usam através de, não usam o por meio de, mas se você usar uma ou outra, precisa saber usá-la de forma correta, tá? Essa expressão. Pessoal, pensem comigo assim, ó. Através de é tudo aquilo que atravessa alguma coisa. Olha o exemplo da frase assim, ó. Avistei Luísa através da janela. Tá correto? Tá correto. Por quê? Porque o meu olhar, né, quando eu avisto a Luísa através da janela, o meu olhar ele pode atravessar uma janela, né? Pode? Claro que pode. A luz entrava através de uma fresta, né? Então, a luz, ela pode atravessar uma fresta? Claro que ela pode. Então, olha só, através de, a gente só usa quando for o sentido de fato de atravessar alguma coisa. Quando não for, o que nós vamos usar? A locução por meio de. Soube da notícia por meio de um e-mail. Pessoal, no momento que alguém diz que soube da notícia através de um e-mail, dá-se a entender para o bom leitor, para o corretor que conhece relação gramatical, que você entrou dentro da tela do computador. As pessoas mudas comunicam-se por meio de gestos, tá? Então, os gestos, eles estão atravessando o corpo da pessoa. Tá? Então tomem cuidado com essas expressões, porque quando vê, a gente está errando umas 4, 5 vezes no texto, tá bom?